Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de um concurso. Era uma questão da seção de lógica, mas a gente pode utilizar o princípio da casa dos pombos para poder resolver a questão de uma maneira simples. Eu sou a Joyce Cassimiro, do canal Mas Você Só Estuda, e eu sou aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. Então pessoal, como eu falei, a questão de hoje é uma questão de um concurso da Prefeitura de Manaus, essa daqui, e dá para resolvê-la de uma maneira muito simples se a gente utilizar o princípio da casa dos pombos. Então, o princípio da casa dos pombos não é apenas para questões de Olimpíadas, né? Tem aqui aplicações em várias questões de concursos diferentes e é da parte de lógica. Então, assim, o princípio ajuda muito para que a gente consiga resolver esse tipo de questão de maneira muito rápida. Então, vamos lá. Nessa questão aqui, a gente quer saber o número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas fazendo aniversário no mesmo mês. A gente tem aqui uma exigência. A gente precisa que exista aí 7 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês do ano. Como que a gente vai garantir isso? Quem assistiu o vídeo explicando o princípio da casa dos pombos, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, voltem lá para ver o que o princípio fala. No princípio, se a gente tem um pombo a mais do que casa, então necessariamente existe uma casa tal que essa casa vai ter que ter mais do que um pombo. Aqui, a exigência é um pouco diferente. A gente está querendo que 7 delas façam aniversário no mesmo mês. Então, se as nossas casas forem os meses, eu preciso garantir que já tem 6 pombos alocados em cada casa. E aí, a partir do momento que eu vou escolher mais uma pessoa, ela necessariamente nasceu em algum mês. E é assim que a gente vai utilizar o princípio da casa dos pombos. Então, digamos que ele é um pouco mais geral nesse caso. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui os 12 números, né, que é referente aos 12 meses. E aí, a gente vai supor que, no pior cenário, né, para a gente garantir que vai ter 7 em algum mês, não sei qual, mas em algum, que cada mês a gente já tem aqui que tenha 6 pessoas. Porque, vamos lá, a gente tem que pensar no seguinte, vamos supor que a gente tem aqui uma sala cheia de pessoas e a gente vai perguntar para cada uma delas em que mês que ela nasceu. Aí a gente começa pela primeira pessoa, vamos supor que ela nasceu no mês 1, aí a outra no 2, depois no 3, depois no 4, depois no 5. Aí a gente vai perguntando para todo mundo e a gente dá um azar danado e cada uma aqui dessas 12 pessoas nasceram em um mês diferente. Porque, poxa, de primeira a gente poderia dar uma sorte danada, né, e perguntar 7 pessoas e as 7 terem nascido no mesmo mês, e aí acabou o problema. Só que a gente não consegue garantir isso. Isso é um caso, assim, que a gente deu muita sorte. Então a gente tem que pensar num cenário ruim. A gente começa perguntando às pessoas em que mês que ela nasceu e cada uma nasceu num mês diferente. Aí, poxa vida, então aqui a gente está longe de ter conseguido 7 pessoas no mesmo mês, já que cada uma nasceu em um mês. Então olha só que azar. A gente perguntou para 12 pessoas e cada uma nasceu no mesmo mês. Então, com 12 pessoas, a gente não consegue garantir que 7 nasceram no mesmo mês. Aí a gente volta a perguntar a outras pessoas. Aí a gente dá azar de novo. Cada uma nasceu no mês diferente novamente. A gente já perguntou para 24 pessoas. Só que aqui a gente só está conseguindo 2 pessoas por mês. Se a gente volta a perguntar e aí a gente dá azar mais uma vez e cada uma nasceu em um mês, a gente vai ter, então, perguntado para 36 pessoas e a gente ainda não conseguiu 7 no mesmo mês. Volta a fazer isso, pergunta para mais 12 pessoas. Estamos azarados ainda. A gente já perguntou agora para 48 pessoas e a gente ainda não conseguiu 7 no mesmo mês. Se a gente fizer mais uma vez, agora a gente tem 5 pessoas fazendo aniversário em cada mês. E a gente já perguntou aqui para quantas pessoas? 5 vezes 12, né? E ainda não foi suficiente. Se a gente fizer mais uma vez, olha só, agora vamos lá. Essa é a parte que a gente vai usar o princípio da casa dos pombos. Aqui, eu fiz isso 6 vezes, né? Então, 6 vezes 12 dá 72. Eu já perguntei para 72 pessoas e eu não consegui garantir que tem um mês que nasceu 7 pessoas. Só que olha só, se agora eu perguntar para qualquer pessoa que mês que ela nasceu, sei lá, ela nasceu no mês 10. Então, o mês 10 é o mês com 7 pessoas. Se ela tiver nascido no 12, a gente tira essa pessoa aqui, né? E aí ela nasceu foi no 12. Então, o mês 12, dezembro, é o mês que nasceu 7 pessoas. Então, olha só. É agora que a gente usou o princípio da casa dos pombos. Porque primeiro a gente teve que distribuir um número a menos do que o que a gente queria. A gente queria 7. Então, a gente faz
7 menos 1, 6, vezes a quantidade de meses, deu 72. Para garantir, pelo princípio da casa dos pontos, que vai ter um mês, né? Ou seja, essa casa que vai ter 7 pessoas, que vai ter uma pessoa a mais, a gente precisa somar um aqui. Então, quando a gente tiver 73 pessoas, o princípio nos garante que vai ter pelo menos um mês que 7 pessoas nasceram naquele mês. Então, a resposta aqui é a letra E. Tá, então aqui a gente tem que ter em mente que esse tipo de exercício a gente resolve assim. Se eu estivesse pedindo, ao invés de 7 fosse 3, eu teria que fazer 12, que é o número de casas, vezes 3, que é o número que a gente quer, menos 1, que dá 2, né? 12 vezes 2, 24. E aí, pelo princípio da casa dos pombos, a gente vai e soma 1. Então, se ali no exercício estivesse pedindo para 3 pessoas, a gente teria que ter um grupo de 25 pessoas. Por quê? A gente teria parado aqui, né? Se a gente começa perguntando para as pessoas, e aí a gente pergunta para 12 pessoas e dá o azar de cada uma nascer no mesmo mês, a gente já tem 12 pessoas e não conseguiu 3 no mesmo mês. Aí a gente vai e pergunta para mais 12 pessoas, demos azar de novo. E aí cada uma nasceu em um mês. Então a gente já perguntou para 24 pessoas e a gente ainda não conseguiu um mês com 3 pessoas. Porque para 24 pessoas aqui, ó, só tem 2 em cada mês. Mas agora, se eu perguntar para uma pessoa em que mês que ela necessariamente nasceu em um desses 12 meses. Não interessa qual mês, mas a partir do momento que ela falou que nasceu, por exemplo, no mês 7, então esse mês 7 vai ser o mês que já tinha 2 pessoas que nasceram nele e aí vai ter mais uma. Então, esse vai ser o mês que tem 3 pessoas nascendo nele. Então, assim, a ideia, a estratégia é sempre a mesma. Se fosse 4 aqui, eu ia ter que ir até a linha 3 aqui e somar 1. Então, vai ser todas essas pessoas aqui, né? Aqui eu já garanti 3 em cada mês e somar 1. Se fosse 5, a gente vai até a linha 4 e soma 1. Então, é todas essas pessoas, todos esses pontinhos mais 1. Então, é sempre essa estratégia. Então, esses exercícios são muito recorrentes e o modo de fazer é esse. E aí fica bem simples de resolver. Pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações, que semana que vem tem mais exercícios de concurso utilizando o princípio da casa dos pombos. Tchauzinho!